Repita comigo. Nós estamos lendo a semana toda e repita em voz alta comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Troca para Almeida. Diga comigo: a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Diga: não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Diga: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Diga: nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará à minha casa. Diga: porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Diga: e eles me sustentarão nas suas mãos, para que eu não tropece com meu pé em pedra. Diga: pisarei o leão e a áspide, calcarei os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Diga comigo: também eu livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Diga: e ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Diga: eu tomo posse deste salmo na minha vida, na minha casa, sobre a minha família, sobre tudo que me pertence. Diga: tudo que me pertence está debaixo da proteção do meu Deus. Diga: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente eu descansarei. Amém? Nós estamos nós estamos orando todo início de reunião. Nós estamos orando o Salmo 91, o Salmo da proteção, buscando essa proteção. Por que isso? Você sabe que todas as vezes, pode sentar os obreiros, todas as vezes que nós nos levantamos com muita força, com um propósito, com um projeto, determinados a mudanças, há também um levante espiritual. Há também todo um levante no mundo espiritual. E nós temos que estar orando, quebrando, repreendendo, porque tudo isso vem para poder tirar a atenção, tirar o foco, tirar as forças, nos tirar do propósito, enfraquecer, distrair. Amém, pessoal? Enfraquecer, distrair, desmotivar, desanimar. É uma quantidade de situações que podem acontecer muito grande. Então, e nós sentimos isso. E desde segunda-feira nós estamos orando todos os dias, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e traga para a tua vida. Traga para a tua vida. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente eu descansarei. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço. Porque vem ameaças, vem situações, problemas que querem se levantar, ameaças de problemas, ameaças literais, e assim por diante. E nós estamos debaixo dessa cobertura. Amém? Abriu o jejum hoje? Quem abriu? Estamos. Lembre-se, como disse, né? Por que o jejum, bispo? O jejum é
um propósito, nós estamos no propósito dos 52 dias. Quando nós entramos num jejum como este, sacrificando a nossa carne, nos abstendo, como eu disse, é um jejum total, é um jejum para dedicação à oração, é jejum total, é jejum de palavras, né? Se for para abrir a boca para falar besteira, não fala, se for para falar de problema, não fala, entendeu? É jejum de palavras, é jejum de alimento, porque nós estamos sacrificando a nossa carne. A carne sente, mas o espírito está fortalecido, o espírito está sendo alimentado. Por isso nós abrimos o jejum recebendo uma mensagem. Inclusive, quem não pegou a mensagem da abertura da bispa, não pode pegar, tenta achar na internet, certamente eles postam logo mais. Pega essa abertura, de verdade, pega essa abertura, que vale a pena. Vale a pena você ouvir a mensagem que a bispa trouxe aqui na abertura do jejum, vai te edificar muito, vai te fortalecer muito. Então, nós abrimos alimentando o nosso espírito, alimentando o homem interior, alimentando a nossa fé, ouvindo a palavra, orando, porque nós estamos sacrificando a carne, mas alimentando, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé. Amém? E lembrando que há problemas que só são resolvidos através de jejum e oração. Há problemas, a casta de demônios que só sai com jejum e oração. Ou seja, mudaria essa palavra com consagração. Porque jejum, quando nós estamos em jejum e em oração, nós estamos em consagração. Nós estamos separados para um propósito. Amém, pessoal? Inclusive, como eu disse a semana passada, né, não fique em jejum e fica reclamando, ai que dor, ai que fome, não, usa a sua boca para orar, não, cada palavra que sai da sua boca, sai palavras de fé. Em nome de Jesus, minha carne sente, mas eu estou a cada dia mais próximo da minha vitória, estou a cada dia mais próximo da volta por cima, da restauração total da minha vida. A minha carne dói, meu estômago sente, meu corpo sente, mas eu estou perto de realmente alcançar a restauração total, aquilo que eu tenho buscado, aquilo que eu tenho orado, aquilo que eu tenho determinado. Em nome de Jesus, ninguém vai impedir a minha vitória. Amém? Vamos para Êxodo 13, versículo 17. Não é só o 17, tem a sequência aí ou não? Tem? Quando o faraó deixou sair o povo, diga comigo em voz alta: Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Diga comigo em voz alta: embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com uma guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Volta o versículo anterior, por favor. Embora existisse um caminho mais curto, Deus não conduziu o povo pelo caminho mais curto. Por que não conduziu o povo pelo caminho mais curto? Porque entendeu que não era bom para o povo. E isso é importante, porque nós cremos, quando nós estamos vivendo, quando nós temos sonhos ou quando estamos enfrentando algum problema, nós temos a tendência sempre em acreditar que nós estamos preparados, estamos prontos para sermos abençoados, sermos exaltados, para vivermos o nosso sonho. Pronto, nós estamos 100% prontos, e não é verdade. Não é verdade, e Deus sabe disso, e cabe a nós confiarmos em Deus. Cabe a nós entendermos o agir de Deus e confiarmos em Deus, porque sempre quando Deus chamou, seja o povo ou alguém específico, para um grande propósito, o Senhor
trabalhou, essas pessoas passaram por um processo de preparação, e justamente um processo de preparação para não fracassarem. Aqui Deus entendia que existia um caminho mais curto, mas certamente se eles se defrontassem com a guerra, talvez se arrependeriam e voltariam ao Egito e seriam mais, ou morreriam na escravidão, continuariam vivendo na escravidão. E isso cabe a nós refletirmos uma coisa. Vocês estão aqui, olha para mim por favor, há quanto tempo você está aqui? Vou mudar a pergunta, quanto tempo você vai ficar aqui? Por que essa pergunta, bispo? Porque uns vieram para criar raiz, outros vieram de passagem. Verdade, bispo? Verdade. Infelizmente, muitas são as pessoas que, por achar que o caminho está longo, por acreditar que está demorando, por se defrontar com uma guerra, com problemas que não gostariam de estar vivendo, muitos voltam para trás, voltam para o Egito, desistem, param, retrocedem. Muitos, ao enfrentarem um desafio, achavam que estavam preparados, achavam que tinham uma fé, achavam que realmente viviam uma fé, enfrentam um problema, enfrentam uma guerra, algo que não esperava, muitos retrocedem. E aí fica aquela situação, né? Poxa vida, será que Deus fala, mas Deus não cumpre? Ou será que a minha fé foi uma fé rasa, uma fé superficial? Será que Deus não cumpre, ou será que na guerra eu retrocedi? Na guerra eu parei, ou achei que estava demorando demais, ou não permiti nem que o caminho mais curto era a terra dos filisteus, era mais curto, mais de guerras, e guerras intensas. Certamente Deus, olhando o interior daquelas pessoas, Deus teve o discernimento que se arrependeriam e voltariam para o Egito. O caminho que Deus escolheu foi um caminho de experiências gloriosas, de um treinamento maravilhoso, porque o caminho que Deus escolheu era o caminho do Mar Vermelho. O caminho do Mar Vermelho, naquele trajeto, eles viveram e presenciaram coisas extraordinárias, porque a Bíblia diz que o cuidado de Deus era tamanho sobre eles, que durante o dia o Senhor colocava uma coluna de nuvem, protegendo, refrescando, porque eles estavam no deserto. Essa coluna de nuvem caminhava sobre eles durante o dia. Olha o cuidado de Deus. À noite, o Senhor colocava uma coluna de fogo, iluminando, aquecendo. Eles tiveram a experiência sobrenatural de ver o Mar Vermelho se abrir e fechar, destruindo aqueles que os escravizaram durante 400 anos, a vingança do Senhor sobre aqueles que o oprimiram tanto, porque Faraó oprimiu o povo durante 400 anos aproximadamente, e pelo caminho do Mar Vermelho, eles tiveram o privilégio de ver tamanho milagre acontecendo, eles passando por um caminho que não existia,
Vendo o sobrenatural, o mar se abriu, uma coluna, uma parede de água daqui, uma parede de água daqui, e eles pisando em terra seca, e Faraó tentando acompanhar, e foi destruído, eliminado de uma vez por todas. Eles tiveram o privilégio de ver tamanha obra. Eles viram o Senhor o sustentando com o alimento do céu, que era o maná. O maná era, como agora recentemente nós pregamos, trouxemos uma mensagem, era um alimento que o Senhor mandava dos céus, cobria a terra como se fosse um orvalho, e era como o sabor, era como bolo de mel. Até o cuidado do sabor, colocou até um sabor, né, para cuidar do povo naquela travessia do deserto, ensinando o povo a depender dele todos os dias, ensinando o povo a viver por fé, porque todos os dias era um treinamento. Sabia disso? Era um treinamento. Por que nós passamos por situações difíceis de vez em quando? Para aprender que não somos nada sem Deus, que não podemos nada sem Deus. Porque é muito fácil algumas coisas acontecem muito rápido na vida da gente, a gente se acha. É verdade ou não é? A gente se acha. E muitas vezes corre o risco até de ser intolerante com o sofrimento do outro. Mas eu venci tão rápido, por que você não vence? Né? Eu venci tão rápido, eu superei tudo tão rápido, eu dei a volta por cima tão rápido. E nós podemos nos tornar pessoas orgulhosas, vaidosas, intolerantes, uma certa soberba, e podemos achar que as coisas elas acontecem fáceis mesmo, né? Daqui a pouco nós estamos até nos esquecendo quem nos tirou de lá. Aconteceu porque eu me esforcei para isso, né? Porque já estava na hora de acontecer mesmo, e podemos nos esquecer facilmente. O maná foi o treinamento, ensinando o povo a depender de Deus diariamente. Saber que se Deus não mandasse naquele dia não teriam o que comer. Uns estão comendo do maná, outros já comeram do maná. Uns estão comendo do maná, outros já comeram do maná. E não pode se esquecer do tempo do maná, porque no tempo do maná você se lembra que você chorava, você se lembra que você se sentia impotente, que não sabia o que ia fazer, que olhava para um lado, que olhava para o outro e não via uma saída. Quem já viveu isso sabe do que eu estou falando. Você olhar para um lado, olhar para o outro, e agora o que eu vou fazer? Se Deus não mandar, eu não sei o que eu vou fazer. Se Deus não me socorrer, eu estou no fundo do poço, não tem para onde correr. Amém, pessoal? Esse processo, ele é importantíssimo para o nosso desenvolvimento espiritual. Ele é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para o treinamento, Deus nos preparando, nos ensinando a depender dEle. Por quê? Porque lá na frente nós não podemos nos esquecer de onde saímos, e é muito fácil se esquecer de onde saiu. É muito fácil você se esquecer de onde Deus te tirou. É ou não é? Sim ou não? Eu sei, eu vivo isso aqui na igreja.
Eu conheço pessoas na igreja que viviam no fundo do poço gemendo, padecendo, tá? Não tinha mais onde descer. Depois Deus mudou a vida. Hoje ela não tem tempo nem para Deus mais. Hoje elas não têm tempo nem para Deus. Hoje num jejum como esse aqui, ó, isso aqui é quase uma ofensa para elas. E sabe qual é o pior? Que mais dia menos dia eu vou ter que socorrer novamente. Isso é o pior. Porque o Senhor disse assim: não se esqueça, porque se esquecer, se você esquecer, certamente vocês vão perecer. Está lá em Deuteronômio 8, no finalzinho ali no 17, 8:17, o Senhor diz assim: não se esqueça e não diga a força do meu braço adquirir esse poder, porque se vocês se esquecer, vocês vão perecer. Então é muito fácil se esquecer de onde você saiu, se esquecer de onde Deus te tirou, se esquecer o deserto que você cortou e Deus, o deserto que você cortou e Deus foi com você. Você não morreu no deserto, você foi cuidado no deserto, com todas as lutas, com todas as batalhas, com todas as guerras, você foi cuidado por Deus no deserto. É verdade ou não é? Você foi cuidado, Deus proveu. O cuidado de Deus foi tão grande com esse povo no deserto, que a Bíblia diz que nem as roupas deles envelheciam, o sapato não envelhecia, não desgastava, a roupa não envelhecia, Deus cuidando deles. Era o treinamento, Deus ensinando esse povo a viver por fé, ensinando a depender dele. As maiores experiências com o poder de Deus, eles viveram no deserto. Foi uma preparação. Amém? Aí, passa por favor, vem para Josué, e eu vou mostrar uma coisa importante a vocês. Nós estamos falando a semana toda, nós estamos meditando aqui Josué, né? Josué 1, quando o Senhor disse: olha, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Diga comigo: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Diga comigo: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Mas é acréscimo. Entendeu? O mais. Aliás, eu estou falando mais, mas na outra tradução tem então somente, né? Como daqui a pouco nós vamos ler também. Diga comigo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por que seja forte e corajoso? Porque a fraqueza e o medo faz você fracassar. Porque a fraqueza e o medo faz você fracassar. Porque a fraqueza e o medo impede você de viver as promessas de Deus. A fraqueza e o medo impede você de tomar posse das promessas de Deus para a tua vida. Invertendo a palavra, seja forte e corajoso, diga comigo: esforça-te e tenha bom ânimo. Tem essa tradução aí também. Pode olhar na Almeida que está aí, tradução Almeida que está aí. Esforça-te e o quê?
Então, esforça, seja uma pessoa esforçada e seja uma pessoa animada. Nós estamos falando, eu tenho certeza disso. Hoje eu ainda já atendi pessoas assim, que hoje diz que levantou desanimado. Mas nós estamos falando desde domingo sobre esforça-te e nós estamos falando, você vê que o diabo já vem de forma contrária, agindo, criando situações para poder roubar a pessoa de alguma forma. E justamente, esforça-te e seja corajoso, esforça-te e tenha bom ânimo, seja forte e corajoso, esforça-te e tenha bom ânimo, esforça e seja animado, porque senão você não entra. E isso não é a parte de Deus, essa é a minha parte, essa é a sua parte. Essa não é a parte que cabe a Deus. Por isso que nós precisamos tirar a fantasia do Evangelho. Nós precisamos tirar o romantismo que existe no meio religioso. A promessa está aí, a promessa é grande, porém, tem uma coisa: seja forte e corajoso, ou esforça-te e seja animado. Não deixa o desânimo tomar conta de você. Não deixa o desânimo te dominar. Não deixa o medo entrar, combata, repreenda. Por quê? Como é que a gente combate o medo? Me dá um exemplo como é que você combate o medo. Tá, mas tudo bem, a gente fala pela fé. A fé é uma palavra bonita que todo mundo fala ela de uma forma linda, né? Tem que ter fé, linda. O exemplo da fé, por exemplo, né? Uma das formas de você combater o medo é enfrentando aquilo que você tem medo. É enfrentando aquilo que você tem medo. Uma outra maneira, se você está com aquele sentimento, você tem que confrontar aquele sentimento. Mas por que você está com medo? Por que você está com medo? Está sentindo medo por quê? Como Davi confrontava os seus sentimentos. Por que você está sentindo assim, ó minha alma? Por que está batida, ó minha alma? Certo que escutava o Davi orando sozinho e falava: esse cara é doido. Mas deve ser mesmo, né? Porque ele enfrentou Golias, deve ser doido esse cara mesmo. Mas é na fé. Porque imagina o cara lá com ele assim: por quê? Só para mostrar para você que isso é real e verdadeiro, cadê? Salmo 43, quer ver? Deixa eu abrir rapidinho aqui. Salmo 43, se não me engano, ele diz assim, ó, quer ver? Salmo 42, Salmo 42 e no 43, ele diz assim, ó, diga comigo: por que você está assim, tão triste, ó minha alma? Por que está assim, tão perturbada dentro de mim? Imagina, o cara está lá: ó minha alma, por que você está assim? Por que você está tão triste dentro de mim? Por que você está tão perturbado assim dentro de mim, hein, minha alma? E aí ele já virava e dizia assim, ó: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Falando com ele, falando com o seu homem interior. Por que você está assim triste? Por que você está assim tão perturbada? Põe sua esperança em Deus. De vez em quando você precisa dar um chacoalho em você mesmo. Sabia disso? De vez em quando quando eu preguei do 7 Espíritos, eu disse que esse é um homem que tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de conselho estava sobre ele aconselhando a ele mesmo, ele falando com o seu homem, e não só esse tipo de conselho, né? A voz do Espírito realmente falando, mas aqui ele está dizendo, depois ele vem novamente, lá no versículo 11, novamente, ele diz assim, porque você está assim tão triste, ó minha alma, porque está assim tão
perturbada dentro de mim. Põe a sua esperança em Deus. De novo. Está aqui na frente? Então vai lá para o 43:5. Também, novamente, olha lá. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por que você está com medo? Por que você está com medo? Medo do quê? Triste com o quê? Porque de vez em quando se eu perguntar assim, mas por que você está triste? Ah, sei lá, bateu uma tristeza do nada. Nem a pessoa sabe. Estou certo ou errado? Nem a pessoa sabe. Não é a hora de confrontar? Peraí, mas está triste por quê? Ah, está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Sai de mim. Por que você está assim tão perturbado? Ai, bispo, eu estou assim angustiado, estou triste, estou perturbado, tal. Mas por que você está assim? Ah, sei lá, acordei assim. Então repreende, questiona, combate, expulsa, porque não está certo. Estou mostrando para você como um homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus agia, confrontando os seus sentimentos. Por que você está com medo? Por que você está com medo? Ai, Deus não te trouxe até aqui? Deus já não foi com você em situações piores? Naquela época você não achou que não tinha jeito e teve, tantos anos já se passaram e você está aqui? Estou dando um exemplo, estou bravo com você não. Não, a pessoa já vai ficando assim, nossa, está perguntando por que eu estou aqui? Estou te ensinando você a confrontar. A pessoa já vai, nossa, fui lá para receber uma palavra, o bispo começou a gritar e dizer por que eu estava aqui. Entendeu? Confrontar os sentimentos, confrontar aquilo que está acontecendo dentro de você. Está com medo por quê? Medo do quê? Preocupado com o quê? Está triste por quê? Está amarrado, repreendido. Existe um Deus? Põe a tua esperança em Deus. Fala com você, põe a tua esperança em Deus. Deus é aquele que opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por que eu estou com medo? Medo do quê? Amém, pessoal? Por que te abates, ó minha alma? Por que está triste? Por que está tão perturbado assim dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus. Põe a tua confiança em Deus. Existe um Deus. Você pode prestar atenção, ou tenha essa experiência, que quando você agir dessa forma, é quase que instantâneo. O teu sentimento já vai mudar. O teu estado de espírito já vai mudar. Como você estava se sentindo já vai mudar. Porque de vez em quando o diabo trabalha para isso. Você vê que Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha uma comunhão com Deus, uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Tristeza quis entrar no coração dele. A alma dele quis estar perturbada, atribulada. Mas ele não ficou alimentando e também não foi desabafar com alguém que poderia alimentar esse espírito, né? Esse sentimento. Não, ele em oração, combatendo aquilo que estava dentro dele, combatendo com a fé. Não é desabafar, porque há momentos que você não tem que desabafar com ninguém, você tem que desabafar com Deus. Sabia disso? Eu só quero desabafar. Não vai desabafar com ninguém não, porque se você não está no momento bom, de repente você vai encontrar alguém que vai alimentar isso em você e não será bom, vai te atrapalhar, vai impedir que você tenha a atitude certa, vai alimentar um espírito de autocomiseração, de autopiedade, de sofrimento em você. Poderia falar assim, mas também, né, Davi, tudo que você tem passado, quem suportaria isso? Você já é um herói, não é?
A pessoa está firme, ela vai conversar com alguém, falando assim, não, mas eu estou triste, eu estou perto. Não, mas quem dera, né? Passar o que você tem passado. O outro não aguentaria, a pessoa estava firme, aí eu já fazia, é verdade. É igual criança quando tropeça. Criança tropeça, você não fala nada, ela levanta e faz assim. Você fala, tadinho! Na hora que fala tadinho, já viu? Não é assim? Você já fala, opa, pulou, já sai dando pinotinho. Quando você fala, tadinho, machucou, é assim que acontece. Às vezes é tudo que a gente não precisa, né? De alguém que alimente um sentimento que não é bom dentro de nós. Alguém que alimente um espírito que não é bom e que vai nos conduzir ao fracasso. É tudo que nós não precisamos. Nós precisamos de alguém que ou fale a língua de Deus. Repreende isso. Por que está assim? Está tudo bem? Estamos no caminho da vitória? O que não está bem vai ficar? Deus é conosco? Vamos orar? Vamos buscar o Espírito Santo para nos fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa alma, o nosso espírito. Amém, pessoal? Amém. Volta lá. Em Josué 1. Não, Josué 1. 2, 3, 4, 5. Eu já falei que eu vou pilotar esse negócio. Isso. Volta o 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Diga comigo, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Diga comigo, somente, outra tradução, tão somente, seja forte, diga comigo, e muito corajoso. Por isso que a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que o covarde não entra no reino de Deus, no reino dos céus. Por isso que nós temos que trabalhar esses pontos. O covarde não entra no reino dos céus. Somente esforça-te e tenha muita coragem, ou muito ânimo. Diga comigo, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, e quando fala bem-sucedido, por onde quer que andar, é bem-sucedido, como Josué 1 diz também, Josué 1 não, Salmo 1, bem-sucedido em tudo que você fizer, é através da palavra, é conhecendo a palavra, é vivendo a palavra, é praticando, não é ignorando algumas coisas da palavra e pegando só aquilo que lhe é conveniente na palavra. Porque tem pessoas que algumas coisas, isso é conveniente, eu pego, isso aqui eu descarto. Não. Tenha o cuidado de obedecer
toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Passa. Diga comigo: não deixe de falar. Outra tradução: não aparte da tua boca. Não aparte da tua boca o livro desta lei, e de meditar nelas. Diga comigo: de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Diga comigo: só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso é muito sério e muito claro. É muito claro. É muito claro. É como eu disse, sempre falo, somente na reunião de quarta-feira, eu sempre falo, não adianta a gente... todos nós sabemos aonde erramos. Todos nós sabemos aonde falhamos, aonde pecamos. Porque ainda que ninguém falasse com você, o Espírito de Deus fala com você. O Espírito de Deus fala à sua consciência. O Espírito de Deus se comunica com a sua consciência. O Espírito de Deus se comunica com o seu homem interior. E nós sabemos onde nós estamos errando. Agora, é inteligente da nossa parte, eu quero ser bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido. Só então seus caminhos prosperarão. Mas só então como? Todo conselho anterior. Seja forte, corajoso, tenha ânimo, esforça-te, tenha bom ânimo, não deixe de apartar, caminha, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não se aparte da tua boca o livro desta lei, e meditar nele de dia e de noite, para que cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nós precisamos colocar isso em prática, porque uma coisa é importante frisar: quando nós estamos na direção de Deus, quando nós estamos agindo dentro da direção de Deus, isso nos enche de força, de coragem. Quando você sabe que você está certo, fazendo o que Deus aprova, o que Deus agrada, isso te dá coragem. Isso faz você uma pessoa corajosa, isso faz você uma pessoa ousada. Você sabe que não tem como dar errado, não tem como aquele problema te vencer, não tem como aquela situação que se levantou te vencer, não tem como os inimigos que se levantaram contra você prevalecer, não tem como. Você está cheio dessa certeza, dessa fé dentro de você. Mas quando a gente sabe o que é certo, mas estamos fazendo o errado, isso nos tira autoridade, isso nos rouba, tira poder de nós, tira a ousadia de nós, nos torna fracos. Amém, pessoal? Eu estou repetindo isso aqui só para você entender aonde nós vamos chegar, tá? Só estou recapitulando isso aqui para você entender o que nós temos que chegar, que Deus tem uma promessa gloriosa para hoje. Não deixe de falar as palavras, não a parte da tua, quero que você repita essa palavra, não a parte da tua boca. As palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Tudo o que Deus prometeu a Josué, se Josué colocasse em prática, como lá no capítulo 1, 2, o versículo 2, olha, eu serei com você, você vai fazer o povo, inclusive quando eu preguei essa semana sobre isso, ele foi surpreendido por essa notícia, porque certamente ele não imaginou que seria com ele
essa grande obra. Como muitos de nós não imaginamos o que Deus tem conosco, o propósito de Deus conosco. E muitas vezes, quando Deus Ele nos chama para um grande propósito, isso gera, ou para algo maior, isso gera medo, isso gera algum desconforto, isso mexe conosco, porque nos tira da zona de conforto, exige de nós, parece que eu não sou merecedor de tudo isso, parece que eu não sou capaz, será que eu consigo, será que eu dou conta de realizar isso, será que eu sou capaz? E o Senhor veio fortalecendo Josué e dizendo a ele: esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, não tenha medo, viu? Seja um cara animado, não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e esforça-te, tenha bom ânimo. Diga comigo essa palavra: esforça-te e tenha bom ânimo. Ânimo para quê? Para tudo. Se esforçar para o quê? Para tudo. Tudo. Segunda-feira, para quem não estava aqui. Quem não estava aqui segunda-feira? Levanta a mão, por favor. Quem não estava aqui segunda-feira, eu trouxe um quebra-cabeça com 1000 peças. E quando você tem um sonho, você visualiza. Você tem uma imagem bonita da sua vida, daquilo que você gostaria de estar vivendo, daquilo que você gostaria que estivesse acontecendo na sua vida. Mas um quebra-cabeça, ele é formado por muitas peças, e você precisa encaixar as peças. Quando você olha um quebra-cabeça, ele tem uma imagem, mas se faltar algumas peças, não forma aquela imagem. Concorda comigo? E eu disse, a nossa vida é assim, os nossos sonhos são assim. De repente está faltando algumas peças aí para formar essa imagem bonita que você visualiza, para se materializar isso. E essa peça pode ser, está faltando a peça do esforça-te, pode estar faltando a peça de seja uma pessoa animada, pode estar faltando a peça da disciplina, da perseverança, porque o desanimado ele não persevera em nada. O desanimado ele quer que caia do céu, ele não quer ir buscar no céu, ele quer que caia. Pode ser a peça da autocomiseração, da autopiedade. Eu não sei. Às vezes as pessoas, se elas pararem e analisarem as suas vidas, pode estar faltando a peça da continuidade. Aí cada um analisa. Se faltar essa peça, não fecha a imagem, não monta. Você está observando que a promessa é muito grande, mas a parte do homem tem que ser feita? Sim ou não? A promessa é muito grande, mas como é que Deus pode cumprir na vida de uma pessoa se ela é medrosa? Ela foge dos desafios, ela foge dos propósitos, ela está cheia de medo, não tem coragem para nada, não é animada, não se esforça para nada. Como é que Deus pode fazer? O Senhor está dizendo, olha, tudo isso eu estou prometendo, mas tem uma coisa, esforça-te, seja animado, não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, não medita em problema. Diga comigo, não medita em problema, medita na palavra. Não medita em problema, medita na palavra. Não medita em problema, medita na palavra. Porque já prestou atenção quando nós estamos vivendo, passando por alguma coisa? Você está magoado, você deita pensando, meditando naquilo que fizeram com você, e acorda pensando naquilo que fizeram com você. É verdade ou não é? Você está preocupado, você tem um problema, você tem uma dívida, você deita pensando na dívida, você acorda pensando na dívida. Você deita e acorda pensando. Não é para meditar nisso,
Então quer dizer, você medita de dia e de noite no problema, você medita de dia e de noite na situação, quando você deveria meditar de dia e de noite na palavra. É isso que vai te fortalecer. Amém? Amém, pessoal? Amém. Daqui a pouco eu disse que daqui a pouco eu tenho uma palavra profética para lançar aqui, uma bênção para lançar aqui. Quem estiver dormindo, ela vai passar e não vai chegar, hein? Verdade. Verdade, está dormindo, não vai nem ver. O que era? Já foi. Vai fazer igual Jacó, vai fazer igual Esaú. Não tem mais nenhuma benção, não. Teu irmão já levou. Seu irmão passou primeiro aqui. Passa. Não fui eu que lhe ordenei. O que lhe ordenou? Ou esforça-te e tenha bom ânimo. Diga comigo, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Ah, isso é lindo, não é? Isso é lindo, não é? É forte, não é? São etapas que vão se cumprindo na vida da gente, né? Deus vem dar uma direção, dá um conselho, nos ensina o que fazer, nós colocamos em prática, vamos para o segundo. Capítulo 1 de Josué, olha no capítulo 3 o que o Senhor já está falando. O Senhor disse a Josué, diga comigo, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Capítulo 3. Capítulo 5. Então o Senhor disse a Josué, diga comigo, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Sabe o que Deus nos mandou dizer hoje? Fique em pé, por favor. Deus nos mandou transferir isso aqui. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito, no tempo da escravidão, no tempo do sofrimento, todas as marcas, as sequelas sofridas. O Senhor está dizendo, hoje estou removendo de vocês todas as sequelas, eu estou removendo a humilhação que vocês viveram. E sabe de uma coisa, quando o Senhor disse isso aqui, vou pular para o outro versículo, passa para o próximo versículo, mais um. No dia seguinte ao ano da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostado, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Foi a última vez, o último dia que eles comeram do maná. Foi o último dia que eles comeram, sabe, a provisão do dia. Naquele mesmo ano, eles estavam comendo do fruto da terra prometida. Naquele mesmo ano, então, o Senhor mandou dizer isso. Muitos de vocês, Deus está removendo a humilhação, está removendo e
chegou o tempo, chegou o fim do tempo do maná na sua vida. Ainda esse ano você vai comer do fruto da terra prometida, aquilo que você está esperando há muito tempo, aquilo que você tem buscado, aquilo que Deus te prometeu. Então você vai comer o maná até agora, comeu o maná até agora. Deus está dizendo que ainda este ano você vai comer do fruto da terra prometida. Você vai comer coisas extraordinárias, você vai ter uma vida próspera, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você pegue o teu propósito, você vai falar com Deus, você vai tomar posse da promessa que Deus está lhe fazendo, você vai tomar posse em nome do Senhor Jesus. Fala com Deus que agora eu não vou orar mais, agora é você e Deus.